necessidade de salvação. Estudo 3, segunda parte. Consequências da transgressão das leis. Gênesis 3, 7 a 13. Pega a sua Bíblia aí e pode estar lendo esse texto. As consequências logo se fizeram sentir. Gênesis 3, de 7 a 13. Nos revela o resultado inicial da tragédia da escolha humana. Junto a uma maior consciência, os olhos de ambos foram abertos. Houve também para ambos a desorganização da percepção que passou a afetar os comportamentos e relações. Não se vê mais como antes. Medo, vergonha e dor os atinge. Escondem-se, não assumem os seus atos, lançam sobre os outros a responsabilidade de sua escolha. Desejando tornarem-se o que não era, homem e mulher, rompendo uma lei, alienando-se de Deus e de si mesmo e dos outros, medo, culpa, vergonha e dor atinge-os agora. Já não são mais o mesmo. A harmonia entre eles e o Criador está quebrada e, como consequência, entre todos os seres criados. A sublime marca de seres criados à imagem e semelhança de Deus foram corrompidas e desorganizadas. Foram danificadas, afastaram-se do projeto original de Deus. Reinava neles então a divisão, a confusão, a desordem. Tudo isso produziria naquele momento e no futuro doença e morte. Deus, no entanto, em sua infinita graça, procura contato com suas criaturas, faz-lhe perguntas para que reflitam, que reconheçam sua condição e que confesse, que assume, que fique livre do medo e culpa. Ainda há esperança. O ser humano, então, com a consequência do pecado, dando ouvido mais a outras coisas além da vontade de Deus. Eu vejo ali que Deus coloca e diz: olha, vocês não podem tocar nessa árvore, porque no dia que dela tocarem, vocês vão morrer. Mas o inimigo, ele vem então com uma palavra diferente daquilo que Deus tinha colocado para eles. E diz assim: olha, não, o dia que vocês não vão morrer não. O dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E eles dali então dão ouvido mais à serpente do que a Deus. Quantas vezes nós estamos dando mais ouvido a coisas insignificantes do que aquilo que Deus tem nos falado? Quantas vezes a palavra de Deus diz que algo é errado? A palavra de Deus através da sua palavra, a Bíblia nos diz que algo é errado, que nós não podemos fazer, nós conhecemos, mas preferimos dar ouvido àquele que diz: não tem problema, isso pode se fazer, não, isso é no passado, e nós damos esse ouvido. Assim então, quando isso acontece, nós transgredimos a lei do Senhor. E quando transgredimos a lei do Senhor, há consequências, consequências das transgressões da lei. E que consequências são essas? Quantas vezes sentimos, nós vamos sentir medo, vergonha, dor, culpa, tudo isso, porque quebramos ou transgredimos a lei do Senhor. Aplicação à sua vida. A consequência da transgressão da lei leva o ser humano a experimentar sentimentos como medo, culpa, vergonha e dor que não faziam parte dele. Como podemos amenizar as consequências que nos atingem? Precisamos fazer alguma coisa então para amenizar as consequências que nos atingem. Segundo ponto, as consequências do pecado são anunciadas. Gênesis 3, de 14 a 24. Esse texto informa que as consequências da escolha humana afetaram não apenas a sua própria vida, mas toda a criação sobre sua administração. Deus dirige-se à serpente, à mulher, ao homem e fala sobre o que acontecerá à natureza. O mundo criado por Deus e organizado, vivendo sob as leis. Não há como fugir disso. Existem leis que regem. Não há quebra de leis universais sem consequências, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Nesse texto, versículo 14 a 24,
Deus anuncia as consequências do ato livre do ser humano. Além da morte que habitaria o interior dos seres humanos, ele agora anuncia outras consequências. A serpente que viria um redentor que a derrotaria. Versículo 15. A mulher que sofreria dores e um relacionamento conjugal diferente do planejado por ele. Versículo 16. Ao homem que seu trabalho seria sacrificial e penoso, já a natureza também sofreria as consequências do pecado, produzindo cardos e abrolhos. O sofrimento dos seres humanos não viria simplesmente em decorrência do que Deus diz, pois ele está apenas declarando o que seria inevitável. Então aqui Deus já tinha deixado bem claro, olha, no dia que vocês comerem daquela fruta, daquela árvore, vocês morrerão. Então eles dando ouvido à serpente, a algo que não era de Deus, algo que não vinha de Deus, algo diferente da vontade de Deus. Mas eles já estavam olhando, já estavam sentindo desejo de apanhar daquela árvore e comer. Então Deus agora, ele vem apenas não castigando, mas mostrando as consequências daquele pecado que já era avisado. A primeira morte foi o afastamento de Deus, o afastamento da comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus passava ali todo dia, na viração do dia, para conversar com Adão, e que ele estava sempre à vontade na presença de Deus. Mas agora, quando ele come do fruto, ele começa a sentir medo de Deus, ele esconde-se de Deus, ele começa a sentir culpa do que tinha feito, e ele começa a sentir vergonha, porque ele descobriu que estava nu. Então, meus amados, podemos então, quando quebramos a lei, quando transgredimos a lei, as consequências do pecado já são anunciadas na palavra de Deus. Não é que Deus vai te castigar só porque você fez aquele pecado, não, porque já está avisado, né? A sua palavra já diz o que podemos ou o que não podemos fazer. E quando nós damos ouvido ao inimigo, deixamos de dar ouvido a Deus e quebramos a lei de Deus, as consequências vêm sobre nós, as consequências do pecado. Como já disse alguém, podemos escolher os nossos atos, mas não as consequências que advirão dele. Podemos até escolher aquilo que vamos fazer, mas as consequências não tem como escolher. As consequências de quebrarmos a lei do Senhor já está na sua palavra. A quebra do relacionamento perfeito com o Criador afetaria todos os demais relacionamentos, inclusive com a natureza. O paraíso estaria guardado por um anjo com espada inflamada, significando ser impossível voltar à situação paradisíaca original. Eles tentaram voltar para o paraíso, mas já não podiam mais, porque Deus agora sabia, ou Deus sempre soube, mas que agora estava manifesto que eles eram desobedientes, eles estavam tentando voltar ao jardim para que pudessem comer da árvore da vida, para então assim, não, a palavra de Deus não se cumprir, que no dia em que comeres, morrerás. Deus então não permite. Deus não permite porque é ruim, ou porque estava maltratando eles ou cobrando deles aquilo que eles tinham feito, mas sim porque Deus é amoroso, sabia que se eles voltassem e comessem do fruto da vida eterna, eles viveriam uma vida inteira sem paz e sem a redenção. E agora então, mas Deus já tinha preparado. Deus é um Deus que chama de volta. Quando Adão peca e ele se esconde ali no jardim, Deus passa e pergunta: Adão, Adão, onde está? Deus sabia onde ele estava, mas queria que ele confessasse o seu pecado e mostrasse aonde ele estava. Aplicação à sua vida. A quebra do relacionamento perfeito com o Criador nos remeteu a consequências desastrosas. Ainda assim, continuamos infringindo as leis estabelecidas por Ele. O que você pensa disso? Como deseja viver para ter um melhor relacionamento com Deus? Para ter um melhor relacionamento com Deus, precisamos viver diferente. Como você pretende viver esse relacionamento com Deus? Precisa mudar algumas coisas para ter um relacionamento perfeito com Deus. Na relação plena com Deus, o ser humano encontraria sua realização desempenhando bem suas funções como administrador da obra criada. Transgredindo, no entanto, o ser humano experimentou a morte, a perdição.
Com o passar do tempo, vimos isto a partir de Gênesis 4. O pecado atinge toda a espécie humana, que resulta em muita violência. Em Gênesis 3,15, ao anunciar as consequências do pecado, Deus já anuncia um Redentor que nascerá num futuro bem distante. A humanidade, no entanto, não precisa esperar todo esse tempo para travar uma nova relação com o Criador, pois dele já se revela desde o princípio como Redentor. Mesmo o homem pecando, o homem afastando de Deus, Deus providencia algo para que retornar ao paraíso com ele. Deus disse assim: a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus Cristo já estava ali. Deus já estava providenciando Jesus Cristo, para estar para nos resgatar, para nos levar de volta ao paraíso. Quero deixar algumas perguntas aqui para você refletir. Pode me responder no grupo se você quiser depois. Primeiro, por que o ser humano necessita de salvação? Salvação de quê? Que consequências sofre o ser humano que não se relaciona com o Criador? Como você pode estabelecer um relacionamento saudável com o Criador? Que mudanças precisa fazer em sua vida para adequar-se à vontade de Deus? Então pense nessas perguntas, medite aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Pai de amor, mais uma vez, Pai, nos colocando dentro da tua presença, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai. Nesse momento, Pai, fale aos nossos corações, Pai, através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus.